nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão. Porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar a vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus amigos, queridos irmãos, é uma alegria a gente poder estar de novo aqui hoje, partilhando a palavra de Deus. Já quero pedir a você que compartilhe, comente, que você faça a palavra de Deus crescer. Se inscreva também no canal, se por acaso não é inscrito. Texto que nós acabamos de ler hoje, e hoje é importante dizer isso, né? Hoje é dia de São Bento Abade, aquele que tem lá na medalha cunhada com São Bento aquela grande oração de exorcismo. E São Bento, com a sua grande regra, ele é considerado aí o pai dos monges, né? O pai da vida monástica, ele que colocou a regra de ora et labora, trabalha e reza, poder plenamente conciliar uma vida ativa na contemplação e contemplativa na ação. São Bento ele consegue juntar essas coisas de uma maneira muito positiva e muito boa, e muitos institutos religiosos vivem hoje, precisamente, até os não beneditinos vivem aí a regra de São Bento. O texto do Evangelho que nós acabamos de ler hoje fala da missão. Eu gostaria muito de chamar a atenção para algo aqui hoje. Jesus ele chama seus discípulos e ele dá uma missão. Uma missão que muitas vezes, meu amigo, minha irmã, você que me ouve nessa hora, uma missão que nós nos esquecemos. Mas eu gostaria de chamar a atenção em algo antes. Para quem é essa missão? Essa missão pode até parecer, em última análise, ela é uma missão de todo batizado. Isso não resta dúvida, porque pelo fato da gente ser batizado, nós já estamos investidos da tríplice missão de ser profeta, sacerdote e rei, e nós já somos automaticamente enviados a evangelizar. Isso aí é fato. Mas existe aqui um detalhe importante, que Jesus aqui ele não envia só um batizado, mas ele envia um discípulo. Muitas pessoas podem ser batizadas, mas não são discípulos de Cristo. Está inserida no corpo místico da igreja, porque o batismo faz isso, mas essa pessoa em si, ela pode viver uma vida longe de Deus e pode não estar vivendo plenamente o seu batismo. Então, nós nos tornamos discípulos quando nós vivemos a plenitude do nosso batismo, quando nós vivemos como batizados. Então, há um envio para aquele que se tornou discípulo, e discípulo é aluno. Então aquele que é aluno, aquele que aprende aos pés do mestre, pela força do batismo, ele é enviado a uma missão. Uma missão, volto a dizer, que muitos de nós às vezes esquecem dela. Nós estamos tão acostumados a algumas realidades e até talvez em pensar que nós não podemos rezar, por exemplo, pela cura física de alguém. Ora, se é bem verdade que o meio ordinário que Deus quer curar é através do médico e do remédio, é verdade também que Deus, ele também nos dá um envio
porque existem situações que ele quer curar de uma outra maneira. O texto é claro, não é aqui, Jesus não está falando uma parábola, ele não está contando uma parábola, ele não está usando aqui um gênero literário, não, ele está falando às claras. Em vosso caminho anunciai, o reino de Deus está próximo. Então, primeira coisa da missão é o anúncio. O anúncio. E aqui, muitos evangelizadores se equivocam. Jamais Jesus realizou qualquer cura sem antes anunciar. E aqui está o grande segredo, de uma evangelização eficaz, segundo o modelo de Jesus. Primeiro é preciso anunciar. Então, nós não podemos descuidar da palavra. Porque as curas, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Isso só acontece depois da pregação da palavra. Em primeiro lugar, precisa haver o anúncio. Que anúncio? O anúncio do querigma. Apresentar Jesus Cristo morto, ressuscitado, glorificado. Apresentar de maneira querigmática esse Jesus. Na primeira oportunidade que aparece, nós temos então que primeiro fazer o anúncio de Jesus Cristo. Nós muitas das vezes, nós vemos evangelizadores que esquecem disso. Já querem ir direto? Não, meus irmãos, Jesus primeiro disse que nós precisamos anunciar. E é por causa do anúncio que vem as curas, milagres e prodígios. Mas tudo se dá devido ao evangelho, porque não é nosso. Então, eu gostaria de chamar a atenção nisso. Jesus nos deu poder. E não deu só aos apóstolos, aqueles que fazem parte da hierarquia. Não, Jesus também deu poder a todo aquele que é discípulo, de, pelo anúncio da palavra, pelo anúncio com a vida, realizar tudo isso daqui. Os santos da igreja viveram isso. E quando eu digo santos, eu não estou falando só os clérigos e religiosos, porque tem muitos santos. Na realidade, a maioria dos santos são leigos. A grande quantidade são leigos. E Jesus deu essa tarefa a todo aquele de boa vontade, aquele que quer viver o reino de Deus em plenitude. E veja, é interessante, como a gente vê, por exemplo, a vida de um Dom Bosco. Dom Bosco foi religioso, foi padre. Mas a vida de Dom Bosco, por exemplo, Dom Bosco chegava, a presença de Dom Bosco já começava a expulsar os demônios, começava a ver manifestações. Ele não dizia nada, era a presença dele. A presença de tantos outros da igreja, que simplesmente pelo fato de estar presente, porque eram discípulos de Jesus e anunciavam com a vida, tudo já começava a acontecer. Nós precisamos hoje tomar posse dessa palavra de Deus e começar a rezar mais pelos doentes. Você tem rezado, querido irmão, querida irmã? Você tem rezado pelos seus doentes? Rezado com fé, acreditando que Deus, ele pode curar e ele quer curar pelo meio ordinário, mas vez ou outra, Jesus quer usar os seus instrumentos para fazer crescer a fé, sua fé e a fé daqueles que recebem as curas. Volta e meia, o Senhor quer fazer isso. Se nós formos pegar um relato bíblico de todos os momentos que Jesus estava no meio do povo, Jesus, ele curava, libertava, salvava e realizava prodígios e milagres no meio do povo. E ele dá esse envio para os seus. Então nós precisamos hoje tomar posse daquilo que é nosso. E nós precisamos começar a anunciar o evangelho. E veremos as coisas acontecerem. Porque isso é mandato de nosso Senhor. Nós precisamos tomar posse. Claro, precisamos primeiro entrar na escola do discipulado. Uma vez sendo discípulo de Cristo e tomando posse dessa palavra, Jesus então promete que as graças aconteceriam. Só que aqui tem um outro detalhe. Depois de Jesus dar esse envio, ele dá as instruções para que a gente não se apoie em nada humano, mas somente nele. E ele diz algo interessante. Ele diz que nas casas ou nos lugares que a gente não for aceito e não quiserem ouvir a nossa palavra, então sacudir a poeira do pé e ide adiante. Para dizer que
terá lugares que nós não vamos ser aceitos. Terá lugares que a nossa palavra ela não será ouvida. Nesses lugares é preciso que a gente deixe a coisa adiante e a gente vá a quem quer ouvir. Eu já fui em alguns lugares que as pessoas não queriam ouvir. E quando não quer ouvir, eu sacudo a poeira do meu pé, né, e vou adiante. Não fico paralisado naqueles que não querem ouvir. Nosso Senhor previne a cada um de nós. Terá pessoas que não vão querer ouvir. Terá pessoas que não vão querer saber da palavra da salvação. Então, fiquemos tranquilos. Sigamos adiante, porque o Senhor é conosco. Não se trata de nós e não se trata do poder de Deus. Se trata daqueles que não querem. Jesus diz aqui, se alguém não quiser vos receber nem escutar a vossa palavra, sai daquela casa, daquela cidade, daquele lugar que você foi enviado lá e segue adiante, porque tem uma multidão de pessoas que estão sedentas de ouvir a palavra de Deus e com o anúncio da palavra receber esse poder dado por Jesus Cristo a todo aquele que crê. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe e viva São Bento.